Até onde vai o ódio do bolsonarismo às pessoas trans? Nós precisamos falar hoje de uma figura, um tal de Leandro Batista Nóbrega, que eu não conhecia, gente, eu juro que eu não conhecia. Fiquei conhecendo agora por conta de vídeos que estão circulando aí. Que ele é aquela figura que é bolsonarista roxo e andou se envolvendo de uma maneira bem torta com uma mulher trans. E vamos aproveitar e vamos falar de uns boatos que estão correndo aí referente a Flávio Rachadinha, Flávio Bolsonaro, filho do presidiário genocida. Vem com a gente. Bom, Leandro Batista Nóbrega, para quem não sabe, porque eu acredito que muita gente não sabe, eu mesmo não sabia, ele é um empresário, dono de um frigorífico lá de Goiás. O nome desse frigorífico é Frigorífico Goiás. Ele já tem problema na justiça, e ele já está todo lascado na justiça, por conta de que ele colocou uma placa, um cartaz, sei lá, dizendo que petistas não eram bem-vindos nos seus negócios, no seu frigorífico. E ele teve que responder sobre isso, está lá meio empipinado, meio enrolado. Bolsonarista roxo, defende Bolsonaro, a família Bolsonaro, odeia petista, ele passa essa figura de ser de homem de bem, um homem de família, etc. E tal. Leandro Batista Nóbrega, acontece que vazou, está circulando um vídeo onde ele está numa conversa com uma profissional do sexo, uma mulher trans. Então, Leandro Batista, dono de frigorífico, faz linguiça e, pelo jeito, gosta de linguiça também, né? Pelo que está entendendo aqui. E ele está enrolado, porque a mulher trans está querendo receber o dinheiro do programa, né? E ele não está querendo pagar o dinheiro do programa. E ela, no diálogo, ela fala em meio... A conversa é mais ou menos nesse termo, que ela está, assim, cansada, porque esse pessoal como ele fica falando mal das mulheres trans e, na verdade, chega na hora H, querem elas na condição de ativas e elas gostariam de ser passivas e, no entanto, eles, com esse feitiço que eles têm, a queixa dela é nesse sentido, vocês com esse feitiço, abre aspas, né? Vocês com esse feitiço colocam a gente na condição de homem. E a gente gostaria muito de fazer, né? Estou aqui amenizando a conversa, de fazer o papel de passiva, mas, no entanto, chegando na hora H, vocês querem que a gente seja ativo. Não é à toa que vocês não querem saber de deixar a gente usar banheiros públicos, porque vocês insistem em ver a gente como homem, mesmo nesses momentos, principalmente nesses momentos. Então, fecha aspas. Então, ela está falando de uma verdade absoluta. Né? Nós estamos lidando com gente hipócrita, gente extremamente hipócrita, que fala mal de mulheres trans, que masculinizam elas, sendo que elas não se identificam mais como mulheres, ou se é que um momento se identificaram, normalmente as mulheres trans, muitas delas nunca se identificaram como mulher, e eles insistem em passar a imagem de que elas são homens, eles têm casamento, essas pessoas hipócritas, né? Bolsonaristas principalmente, têm suas fantasias sexuais, têm seus desejos, procuram essas mulheres trans, contratam essas mulheres trans para que elas façam o papel na hora H como se fossem homens, ou seja, na visão deles tratam-se de homens com corpo de mulher, mas aquela parte principal que ele mais almeja tem que ser usada como os homens usam. Portanto, eles procuram essas mulheres trans, mas na verdade elas querem que elas exercitem uma certa masculinidade sobre os corpos dele. Então, as mulheres trans preenchem uma fantasia sexual neles e eles hipocritamente condenam essas mulheres trans, inclusive impedindo elas de usarem banheiros, a ter direitos sociais, que é da cidadania delas, que elas teriam direito, afinal de contas, todos nós pagamos impostos e as mulheres trans também pagam impostos. Feito isto, falado disto, a gente começa a perceber o quanto
o quão o bolsonarismo é uma farsa, é um poço de hipocrisia, é uma coisa assim horrorosa, que manipula as pessoas, né? Então, uma figura dessa, como o senhor Leandro Batista Nóbrega, que sai por aí pregando ódio, dividindo as pessoas, depois fala que a gente da esquerda é que divide, mas é eles que dividem, porque até onde eu sei, eu, pelo menos, na minha função de professor, eu sou professor há 35 anos e continuo dentro da educação, não exatamente em sala de aula, mas ainda interagindo fortemente com a escola. A gente não faz distinção política, a gente entra para dar aula e não interessa o que o aluno é, ou seja, politicamente ou racialmente, etc. Muito pelo contrário, a gente sempre tenta fazer a integração entre as pessoas e, ao mesmo tempo, tenta favorecer espaços para debate, para que a gente possa confrontar as ideias. E isso não é doutrinação, isso é espaço de convivência, é para aquilo que foi feita a escola. Essa é a verdadeira vocação da escola, um espaço de convivência da pluralidade. Isso faz lembrar uma situação que eu tive anos atrás, onde eu pedi para fazer folders, porque eu trabalhei bastante com educomunicação, né, que é o uso da linguagem jornalística dentro da sala de aula. Eu sou professor de ciências /química, mas eu trabalhei muito nesse campo da comunicação. E eu pedi para eles fazerem folders, que são aqueles papéis de divulgação, né, onde você faz propaganda. As pizzarias fazem muito folders para divulgar seus produtos, por exemplo. O folder é feito em outros contextos, em política, etc. E tal. E eu pedi para que os meus estudantes de 6º ano, né, pré-adolescente, ali iniciando a adolescência, fizessem folders divulgando o número para denúncia de violência contra a mulher. Isso foi no mês de março, foi logo no começo do ano. E quando a gente trabalha com comunicação e a gente faz um trabalho desse, é muito comum os alunos começarem a propor outras coisas. E eles começaram a propor. Um aluno virou, seu professor, eu posso fazer o meu falando sobre o racismo? Fazendo uma campanha contra o racismo? Falei, pode, né? Legal, filho, faz. Outro falou assim, posso fazer uma contra a homofobia? Posso fazer um contra a transfobia? Então a ideia original era divulgar o número de telefone contra a violência contra a mulher e eles começaram a argumentar nesse campo. Veio um vô dizendo que eu estava fazendo ideologia de gênero. Em nenhum momento eu tentei convencer alguém a mudar de sexo na minha aula. Eu propus um tema que era fazer uma divulgação, um trabalho de divulgação, eles propõem um trabalho de divulgação por meio de folder para a questão da violência contra a mulher. Emergiram outros temas correlatos, envolvendo a questão do preconceito e outras violências, entre eles o racismo, e entre eles homofobia e transfobia, e esse vô veio para cima de mim, dizendo que eu estava com ideologia de gênero. Por sorte, eu trabalhava naquela época, a nossa supervisão escolar era uma pessoa extremamente coerente, e ela deu um chega para lá nele, porque eu não estava infringindo nada do que estava no currículo, eu estava fazendo o meu papel, e eu estava fazendo as minhas orientações todas adequadas com aquele grupo de estudantes, não deu em nada, mas de qualquer maneira você vê aquele sujeito berrando, nervoso, todo alterado, porque segundo ele eu estava fazendo ideologia de gênero, tentando converter os meninos e meninos, essa baboseira bolsonarista do inferno, ao passo que eu estava tentando fazer era promover a cidadania e a boa convivência. Bom, dito isso, o que eu quero dizer é que, muito provavelmente, esse senhor, só Deus sabe quais fantasias sexuais que ele tem com pessoas trans, né? Porque é disso que se trata. Voltando agora, vamos falar do boato envolvendo Flávio Rachadinha. Gente, deixando bem claro, é boato, mas o boato está muito forte. Que existe um vídeo de infidelidade conjugal do Flávio Rachadinha e, pasmem, não é com uma mulher cis. Porque se fosse com uma mulher cis, conhecendo os conservadores como eu conheço, eles iam achar lindo o Flávio Rachadinha traindo a sua esposa. A questão é que dizem que é com uma mulher trans. Dizem, aguardemos. E diante desse contexto e pela minha experiência de vida, eu acho que existe grande possibilidade disso ser verdade. O que está se falando é que a equipe
da campanha do Flávio Rachadinha, já está sobressaltado, já tem a estratégia traçada de o que fazer se esse vídeo vier, se esse vídeo aparecer, e eu acredito que eles já andaram tentando tirar esse vídeo da praça, mas você sabe que essas coisas se multiplicam, né? Elas se multiplicam e você está sujeito a isso a aparecer. A estratégia é colocar a esposa do Rachadinha para falar que isso foi há 4 anos atrás, o pessoal está falando até quando foi, hein? Há 4 anos atrás ele andou tendo essas aventuras amorosas com uma mulher trans, porque foi uma coisa do momento, foi uma crise do casamento superada, e que agora o Flávio Rachadinha, ele aceitou Jesus, ele é um homem de Deus, ele mudou de vida e vai tentar passar isso. Bom, diante daquilo que a gente conhece do gado, tem aí uns 30 e tantos % que parece que nada tiram eles desse estado de hipnose, e isso vai funcionar como uma bomba, principalmente no meio evangélico, que já está um tanto quanto desgastado com a palhaçada que esse grupo político tem feito na Marcha para Jesus. Vocês podem não acreditar, mas já tem evangélico acordando, viu? Se você olhar as pesquisas de intenção de voto, você vai perceber que já tem evangélico que está chegando à conclusão que é muito errado uma marcha para Jesus sem Jesus e com políticos pilantras, safados, golpistas da natureza de Flávio Rachadinha. E se esse vídeo de fato existir, isso vai corroer bastante ele dentro dessa camada ultraconservadora / evangélicos, que tem uma dificuldade muito grande de entender que uma pessoa trans, ela não faz mal para ninguém. É a vida dela, é a dignidade dela. Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostou? Deixe o seu like, inscreva no nosso canal. Já deixei vídeo gravado para semana que vem, porque semana que vem estarei de férias em Fortaleza, tentando pegar um pouquinho de sol, né? E estou aqui preocupado porque eu não estou conseguindo encontrar meu óculos de sol que está perdido em algum canto aí. Beijos, fui!